Sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, desconectar por um instante das preocupações diárias, do corre-corre do dia a dia, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Aceite-me como sou, uma história real. Esta é a história de um soldado que finalmente voltava para casa depois de ter lutado no Vietnã. Ele ligou para os pais em São Francisco. Mamãe, papai, estou de volta para casa, mas antes quero pedir um favor a vocês. Tem um amigo que eu gostaria de levar junto comigo. Claro, eles responderam. Nós adoraríamos conhecê-lo também. Mas há algo que vocês precisam saber antes, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido em combate. Pisou numa mina e perdeu um braço e uma perna. Pior ainda é que ele não tem nenhum outro lugar para morar. Nossa, sinto muito em ouvir isso, filho. Talvez possamos ajudá-los a encontrá-lo. Talvez possamos ajudá-lo a encontrar algum lugar para morar. Não, mamãe, eu quero que ele possa morar na nossa casa. Filho, disse o pai, você não sabe o que está pedindo. Você não tem noção da gravidade do problema. E a mãe, concordando com o marido, reforçou. Alguém com tanta dificuldade seria um fardo para nós. Temos nossas próprias vidas e não queremos uma coisa como essa interfira em nosso modo de viver. Acho que você poderia voltar para casa e esquecer esse rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo. Neste momento, o filho bateu o telefone e nunca mais os pais ouviram uma palavra dele. Alguns dias depois, os pais receberam um telefonema da polícia informando que o filho deles havia morrido ao cair de um prédio. A polícia, porém, acreditava em suicídio. Os pais, angustiados, voaram para a cidade onde o filho se encontrava e foram levados para o necrotério para identificar o corpo. Eles o reconheceram e, para seu terror e espanto, descobriram algo que desconheciam. O filho deles tinha apenas um braço e uma perna. Os pais nessa história são como nós. Achamos fácil amar aqueles que são perfeitos, bonitos, saudáveis, divertidos, mas não gostamos das pessoas que nos incomodam ou não nos fazem sentir confortáveis. Essa é uma história que eu não sei a fonte, eu peguei isso na internet e eu não me recordo a fonte agora neste momento, mas é uma história que nos remete a uma questão bem interessante que a gente tem aí no dia a dia, né? A aceitação do diferente. A gente aceita o outro se for na casa do vizinho, mas quando é na nossa casa, dificilmente a gente age com todo este amor e complacência, né? Como o filho que não quis dizer para os pais aí no início que tinha sofrido um acidente, que com certeza para ele estava sendo um fardo, né? Viver uma vida. Quando todas as pessoas que passam por algum tipo de situação traumática na vida têm a primeira reação, normalmente, a primeira reação é o medo da rejeição. E ele foi tentar, né, ver com os pais como é que era isso para os pais, né? E os pais deixaram claro. Porque é isso, né? O vizinho que tem uma deficiência, nossa, não fala mal dele. Nossa, ele é cego, ele não tem um braço, imagina, não tenha preconceito com isso. E na hora que acontece dentro da sua casa? E aí, como é que você vai vivenciar com isso? Não é verdade? Como é que a gente não vai julgar, né? No caso em questão, o rapaz estava em guerra, é uma situação aceitável. E situações em que a pessoa escolhe determinadas atitudes, determinadas formas de vida, pura e simplesmente pelo livre-arbítrio dela. Né? Não é muito comum dizer, eu não tenho preconceito, imagina, não tenho problema nenhum com o X, o Y ou o Z. Desde que não seja dentro do seu teto. Porque quando é embaixo do seu teto, todo aquele seu discurso bonito, né, de levantar a bandeirinha branca contra o preconceito, não seja preconceituoso, isso é um absurdo. As pessoas escolhem o que elas querem para a vida dela. E na hora que você tem um filho, um irmão, alguém querido teu, tomando uma escolha de algo que você repudia, mas que
politicamente correto dizer que, imagina, não há problemas, mas lá no fundinho tem um preconceito com esses pais. Imagina, não tem problema nenhum, nossa, vamos ajudar esse menino sim, mas não traga ele para casa. Isso é um fardo pra gente, não queremos uma situação dessa na nossa vida, né? E aí a pessoa, até com jeitinho, com amor, fala, não dá, não estou dizendo que, né, como eu sempre digo aqui dentro, cada um tem o direito de levar a sua vida da maneira com que você quer. Mas eu acho importante a gente ser verdadeiro com nós mesmos e a gente perceber que as pessoas, às vezes, têm diferente daquelas que a gente acha que é correto, né? Isso é muito comum em pessoas que escolhem um caminho diferente daquele que você, né? Um filho, por exemplo. Vou dar um exemplo hipotético, mas que acontece muito. Você sonha que seu filho seja médico. E aí o seu filho chega na idade da escolha da profissão dele e resolve ser músico. Quantas e quantas histórias a gente não ouve aí no dia a dia de pais que você vai ser obrigado a fazer. Imagina, um filho músico. Um músico é um vagabundo. Um músico é uma pessoa que vai andar se drogando por aí. Né? A gente tem Hoje já tem uma visão diferente. Sim. Dei um exemplo do artista, sim. A gente sabe. Antigamente a mulher não poderia trabalhar fora, nem votar. A mulher não podia uma série, tá vendo? Um outro preconceito, não podia uma série de coisas. Né? O que eu quero aqui. Nem usar calça comprida. Uma série de coisas. É os nossos preconceitos, né? É o preconceito de que algo seja assim. Então você ouviu em algum lugar que, né, uma pessoa deficiente, ela é um estorvo na vida. Então eu não quero alguém assim dentro da minha casa. Você vê relatos de histórias, eu não me lembro agora o nome do rapaz. Eu li uma também na internet do cara que não tinha os 2 membros superiores e os 2 membros inferiores e fazia um monte de coisa, estava dirigindo, fazia um monte de coisa. Né? Até atleta. Então, assim, é pra gente perceber. Que mudou muito também. Exatamente, pra gente rever os nossos pré-conceitos. Né? A gente tem um conceito de que algo seja um absurdo, mas quando a gente vivenciar isso no nosso. Como eu sempre digo aqui, né? A vida, ela te traz exatamente aquilo que você precisa para se desenvolver. Então, esse rapaz aqui na história, de repente, eu não estou dizendo que a gente tem que chamar a desgraça para cima da gente, né? Ou o sofrimento, ou a energia negativa, não é isso. Mas tem momentos na vida da gente que a gente só aprende com a energia negativa, com a desgraça, com o sofrimento, quando a gente vivencia isso. É só nessa hora que você se desenvolve. Então, de repente, esse rapaz precisava ficar sem um lado do seu corpo para entender uma série de coisas, uma série de outras coisas. E a gente sempre tem livre-arbítrio. Ele não aguentou, não conseguiu dar conta da carga que a energia que a vida trouxe para ele e decidiu também, que também é uma escolha, decidiu acabar com a vida. O que vai acontecer com ele, se X, se Y ou Z, não é o caso no momento, mas foi uma escolha dele também. Então, a gente tem que começar a perceber se a gente não está tendo um discurso bonito, se é o filho do vizinho. E na hora que for dentro da sua casa, será que você vai reagir? Será que aquilo que você está falando pura e simplesmente porque é politicamente correto? Né? Eu não tenho preconceito de pessoas negras, eu não tenho preconceito de pessoas brancas. Porque o preconceito ele acontece dos 2 lados, né? Principalmente nessa questão da cor da pele. Né? Tem muita pessoa negra que é extremamente preconceituosa com pessoas brancas. E tem muita pessoa branca que é extremamente preconceituosa com pessoas negras. Eu conheço muita gente que era negra e não aceitava branco. Né? Então, assim, eu falo que é o mesmo tipo de ódio, né? É o mesmo tipo de energia. Você só muda o discurso, a desculpa. Mas né, é só o discurso, mas é o mesmo tipo de energia. Porque o cara era negro, queria namorar com a branca. Então ele achava que a pessoa que tinha um cargo melhor escolhe uma branca, nunca uma negra. Assim, o negro fica sempre inferior. É uma
absurdo, né? É umas coisas que você fala, meu Deus. A gente ouvindo, né, esses relatos que eu acabei de falar do músico, dessa situação que você acabou de relatar, a gente fala, é coisa do passado, hoje em dia não acontece mais isso, não. É só você prestar atenção no dia a dia, que você vai ficar sabendo umas histórias. Hoje, graças a Deus, tem muita coisa que melhorou bastante, né? A gente acabou de citar aqui a história da mulher, a questão com os deficientes. Antigamente o filho era deficiente, queria jogar fora, né, porque ele era uma pessoa, não ia te dar trabalho, ou era renegado pela família. Dá trabalho. Aí é que tá. Dá trabalho, mas se você prestar atenção no contexto como um todo, aquela pessoa veio naquela família, com aquela dificuldade, a família inteira vai se desenvolver. A família inteira se desenvolve, inclusive a pessoa está passando uma história dela, a história de evolução dela, e ela vem numa família preparada e precisando daquela energia, porque todo mundo se desenvolve junto. Então, como eu sempre digo, nada, absolutamente nada é por um acaso nesta vida, tudo tem um porquê. Então, a reflexão, o convite reflexivo dessa semana é para a gente prestar atenção aí nos nossos preconceitos, de situações que a gente não acha politicamente correto, de situações que a gente faz um discurso de eu acho, como a mãe acaba de falar aqui, imagina, vamos ajudar este rapaz, mas não me traga dentro da minha casa, né? É bem claro, não, eu ajudo desde que eu não tenha que a minha ajuda, ela é da porta para fora, dentro da minha casa eu não quero esse tipo de coisa, né? Movimento, né? Exatamente. E a vida, no caso em questão, trouxe para dentro da casa dela o próprio filho dela, e ela não aceitou, né? Então, é uma situação para a gente refletir sobre isso, né? Sobre os nossos preconceitos. De repente, uma situação como conta aqui, que é uma história real, quantas, né? O filho, sei lá, um caso do médico com o do músico, e fez uma escolha, e sabe, tem uma série de coisas. Vamos refletir, gente, não vamos vivenciar baseado nos pré-conceitos. Vamos entender a situação, vamos em busca do porquê das coisas, para evitar uma possível, como essa mãe. Imagina a amargura dessa mãe depois, desses pais, depois de saber que o filho deles que era a pessoa que tinha sido atingida pelo problema. Imagina a culpa que eles agarraçaram para o resto da vida. Ou seja, né, foi uma situação que era para ser uma situação positiva, né, de desenvolvimento para todos, e se tornou uma situação de uma carga extremamente negativa para todos. Claro, eu acredito nisso também, vai trazer um aprendizado aí, é claro, mas a gente poderia aprender pelo amor e não pela dor. Eu acho que a gente tem que cada vez mais pregar isso em nossas vidas, tentar fazer com que nossa vida seja um aprendizado na via do amor. Quanto menos a gente precisar ter o aprendizado na via da dor, melhor será para nós, melhor será a nossa vida, melhor será a nossa qualidade de vida. Então, que a gente possa aí perceber no nosso dia a dia, se a gente não está tendo um desenho bonito da boca para fora e da boca para dentro, a gente tem um outro sentimento embaixo do tapete, que eu falo que é os sentimentos que estão embaixo de ti, né? Que a gente imagina, eu não sou preconceituosa, não tenho problema, né? Aí chega uma pessoa do seu lado, numa cor verde, limão, você olha e fala, se esse negócio pega em mim, não sei, não vou nem chegar perto. Não sei. Cadê? Você não acabou de falar agora há pouco que você não tinha preconceito nenhum, você não tinha problema nenhum com ninguém? Aí chegou uma pessoa verde-limão do seu lado, você não quer mais. Já melhorei muito. A gente, todo mundo tem, e aí isso é uma coisa legal, que eu não lembro agora, tem várias campanhas, né, sobre preconceito, muito mais fortemente essa questão de preconceito racial se tem muito grande, né? A gente está vivenciando um momento terreno. Uma família preconceituosa, né? Sim, mas isso né? A família é assim, e até hoje são. Tá vendo? É uma coisa que você fala, em pleno século XXI as pessoas ainda têm determinados comportamentos. Tem alemão, tem tudo. E o que eu acho interessante é assim, né, se tem essa coisa do preconceito muito forte, eu me lembro de uma campanha que teve uns tempos atrás aí, se tem muito essa coisa forte do preconceito entre raças,
Nós estamos vivenciando um momento terreno, que nós estamos aí na iminência de uma guerra mundial, de uma terceira guerra mundial, por uma questão de diferença entre culturas, né? A gente não aceita o outro de maneira nenhuma. Então, um ponto reflexivo, e eu me lembro dessa propaganda que eu quero falar aqui, é que ele fala justamente o seguinte: aonde você guarda o seu preconceito? Porque preconceito tem. A gente fala, não, eu não sou preconceito, eu não tenho problema nenhum, mas todo mundo tem uma coisinha guardadinha embaixo do tapete que não quer assumir. E é isso o ponto reflexivo. Assuma para você mesmo, você sai levantando a bandeirinha, mas assuma para você mesmo, para você trabalhar isso dentro de você, para você trabalhar essa diferença que você faz do outro dentro de você. Eu não gosto de bêbado, eu não gosto de drogado, eu não gosto de vagabundo, eu não gosto de músico, eu não gosto de freira, eu não gosto de padre, eu não gosto de pastor, eu não gosto de branco, de laranja, de verde. Eu não tenho preconceito. Aí você pensa na primeira coisa, preconceito de raça. Mas ele é gay. Eu não vou, imagina, eu não vou deixar meu filho chegar perto desse cara, vai que ele influencia meu filho. Então, mas eu melhorei também porque eu saí, né, de casa. Sim, você muda a forma de vivenciar. Eu vivi com o mundo. Com outras pessoas que te deu a oportunidade. Mas o pessoal que ficou ali fechado continua, né? Enfim. E é justamente isso que eu gostaria, né, de convidá-los à reflexão dessa semana. Por exemplo, essa família que tem ainda uma visão fechada, que a gente, quem estiver ouvindo a minha reunião essa noite, esse recado essa noite, percebam, se pergunte aonde está o seu preconceito. A gente sempre tem alguma coisinha embaixo do tapete. E aí é isso, se assumir isso para você mesmo. Falar, não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu fui ensinada que não era legal estar próximo de uma pessoa assim? Porque eu não gosto porque eu me sinto ameaçada por aquela pessoa? Eu não me sinto confortável do lado daquela pessoa? Eu não gosto por... Teve criança na família que não quis saber de negro, era criança, não tinha nada a ver. A mãe forçava, sim, ela não queria. É um conceito que os pais têm, que passa pela criança, e a criança cria o preconceito. A mãe insistia para ela aceitar, ela não aceitava, ela era criança. Então, tá vendo? Aí a pessoa que já traz um conhecimento, já traz uma coisa, por quê? Ela deve ter um motivo. A mãe não era, mas a criança era. Já é uma coisa que traz com ela, mas uma coisa que já vem de outras histórias, aquela coisa do preconceito, não gosto. Isso que é interessante, a gente entender o porquê que a gente não gosta. Porque a gente tem, como eu sempre digo aqui dentro, a gente tem o livre-arbítrio. Não é que a gente tem que gostar de todo mundo, a gente tem sim que respeitar o outro, né? É o respeito que faz pelo menos respeito, né? Porque é o respeito que faz a sociedade viver harmonicamente. Eu não tenho que amar todo mundo, né? Você tem que entender e respeitar. O problema é que muita gente, quando tem um preconceito arraigado, não respeita, né? Então a reflexão é justamente nesse sentido. Aonde você guarda o seu preconceito? Que preconceito é esse? Por que você tem esse preconceito? E entender o motivo que te traz esse tipo de repúdia, que o momento que a gente olha para a situação e entende o porquê, fica muito mais fácil. Olha, eu não gosto de negro porque eu tenho medo. Pronto. Assuma isso para você internamente e vai entender o porquê. Né? Simplesmente não diga não gosto porque não gosto. Entenda o motivo. E de repente você vai entender. Né? Eu dei esse exemplo. Eu gosto porque eu tenho medo. Aí você fala, mas medo por quê? É uma pessoa como eu. Por que eu tenho que ter medo dele? Porque... Então, pera, esse medo que eu estou tendo tem algum fundamento ou é pura e simplesmente algum sentimento que alguém me passou e eu estou levando essa história adiante? Reflita. Mesmo lá no fundo ainda fica, não, eu ainda tenho medo, eu não consigo. Mas respeite. Então, o meu preconceito com deficiente, e a vida inteira eu tive deficiente do meu lado, porque o meu pai falava que se a pessoa já veio com um problema, que ele veio marcado, que ele já fez alguma coisa errada na outra vida. Quer dizer, e isso ficou gravado. Na sua mente. Eu ter ouvido em criança. Uhum. E a vida inteira eu tive contato com deficiente. Ou físico, mental, sempre tem alguém do meu lado.
Então é uma coisa que mesmo... Meus alunos, eu tive vários, todo ano eu tinha aluno com problema. Então é uma coisa que você tinha que lidar com isso, né? E você viu que não tem por que ter medo, mas é isso que eu acho interessante, que eu acho importante. Não gosto, mas hoje eu já entendo porque eu não gosto e respeito, né? A gente não fica naquela situação de desdenho como a mãe aqui. Não quero isso dentro da minha casa, não. Isso é um horror. Não, eu não gosto, respeito muito, mas para mim não dá. Gente, vocês percebem que a forma, a energia que a gente emana é diferente? Né? Uma coisa de repúdio, não chega perto de mim. Ou uma coisa de, olha, eu te respeito muito, mas eu não consigo lidar com a situação. Você percebe como são duas situações completamente diferentes e aceitável quando você está sendo verdadeiro com você mesmo, em primeiro lugar, né? Para mim é uma situação que eu não gosto, não me sinto bem. E tudo bem. Mas é diferente você, não chega perto de mim. Tenho repúdia desse tipo de gente. Percebe? Gente, nós vivemos num mundo isso há uns 3 anos atrás chegou nos 7 bilhões. Então agora deve ter muito mais que isso. Então você acha mesmo que a gente vai gostar do que 7 bilhões de pessoas fazem? Eu não estou dizendo que não seja impossível, mas que é pouco provável Sempre tem uma coisinha ou outra que não agrada a gente, e essa é a graça da vida. Se todo mundo gostasse da mesma coisa, a gente não evoluiria, né? Essas são as diferenças que fazem a evolução acontecer. Quero, mais uma vez, bater na tecla aqui, a reflexão, para que a gente possa entender o porquê dessa rejeição, para que a gente possa viver em harmonia e respeito, para que a gente possa viver numa sociedade mais harmônica. O respeito mais harmônica, não estou dizendo, porque às vezes porque às vezes as pessoas confundem com isso. Eu não gosto de X ou não. E não gosto, não quero saber. O fato de você não gostar, não precisa conviver com a pessoa, mas respeita o outro. Não, eu não gosto, não devia existir na face do planeta, tem que matar tudo. Você respeita. Né? Você tem que respeitar a minha gente. O modo de vida da pessoa. Exato. É a opção dela. É a opção dela, exatamente. Porque daí a gente começa a vivenciar no olho por olho, dente por dente, né? Já que eu não gosto. Em algum lugar eu li escrito que aquilo era errado, né? Sem em busca do porquê, sem se ver um embasamento, sem nada. Você sempre leu em algum canto que aquilo não era, aquilo era errado, você sai levando isso como uma verdade pro resto da tua vida, e não só achando aquilo que é verdade, como querendo exterminar o outro. Gente, nós somos seres humanos, nós nascemos, saiu todo mundo no mesmo canto. Acredite você em qualquer filosofia religiosa, cada um vai ter uma explicação, mas todo mundo sai do mesmo lugar e vai todo mundo voltar para o mesmo lugar. Este caminho ele é explicado das diversas maneiras possíveis, por linhas filosóficas e religiosas, mas a verdade é uma só. Saímos de um lugar, mas vamos voltar para outro. E ponto. Então, se todo mundo vai voltar para o mesmo, né? Um lugar vai voltar para um lugar diferente, mas vai ser o mesmo, né? O começo e o fim, a história é mais ou menos a mesma. Somos todos iguais, minha gente. Se um gosta de verde e outro gosta de amarelo, você já pensou se eu sou só verde? Que coisa sem graça. É igual preconceito com a religião. Sim, todos os anos de preconceito. A religião da Umbanda falou que é umbandista, a pessoa arrepia. Por quê? Mas tem que respeitar. Mas por quê? Por causa de um preconceito. Lá no início do século passado foi se disseminado que isso era uma coisa negativa, que não era uma coisa boa. Então, assim, um preconceito. Ninguém foi atrás do conceito, ninguém vai entender o porquê, ninguém vai entender a raiz da questão para a gente poder, aí sim, você criar o seu conceito sobre aquela situação. Né? A partir do momento que você entende, dando o exemplo da Umbanda, você entende a filosofia dela, entende o trabalho, você percebe que é completamente diferente do que é falado aí no dito popular. Né? Se você vai realmente entender, como os evangélicos, também muita gente tem muito preconceito com evangélicos. Se você for a fundo entender qual que é o conceito da religião, é uma coisa completamente diferente. É que a gente a gente sai no preconceito, acredita que aquilo é verdade e vai embora. Né? É onde acontece aí vários
problemas de relacionamento, guerras, né? Estamos vivenciando uma neste momento. Guerras, enfim, desavenças, pura e simplesmente por um pré-conceito. Então, que a gente possa, né, como ponto reflexivo da noite, perceber em nossas vidas os nossos preconceitos, porque a gente sempre tem algum guardadinho, olhar para eles, entender o porquê daquilo, né, daquela repúdia que pulsa dentro da gente, para que a gente possa tratar o outro com respeito, para que essa energia de repúdia diminua cada vez mais no planeta, para que nós possamos cada vez mais vivenciar uma terra harmoniosa, um planeta harmonioso. É possível, minha gente. É só a gente vivenciar verdadeiramente duas palavrinhas: amor e respeito. Amor por mim mesmo, né? Então eu tenho não gosto de determinada situação, mas agora eu me amo e eu quero me preservar daquela energia, mas é por isso ou por aquilo. E respeito você. Só não quero contato comigo, mas eu te respeito, não tem problema nenhum. Tá vendo? Amor e respeito. Porque geralmente a gente, eu não gosto, você devia morrer. Eu não acho que você deve. Manda matar, porque isso está errado. Percebe? Cadê o respeito? A gente também gosta de ser respeitado. Então como é que a gente quer só o respeito? Eu não gosto, então tem que matar. Quer dizer, você quer o seu respeito, a sua opinião respeitada, mas a do outro não. Então, o sentido de respeito já está errado aí, no princípio dele já está errado. O respeito é ambos se respeitarem, não é verdade? Então, que a gente possa vivenciar aí uma reflexão em relação aos nossos pré-conceitos, com um objetivo muito simples, de harmonia em nossa vida e harmonia no planeta. Porque 7 bilhões e tralala vivenciando juntos, quando esses 7 bilhões e tralala estiverem em paz consigo mesmo, é automático que o planeta estará em harmonia. Muitos dirão isso é impossível. Eu acredito sim que é possível, sim. Eu acredito que a gente possa vivenciar uma seara mais tranquila, mais serenas. Eu acredito no ser humano, eu acredito que o ser humano é um ser maravilhoso. Eu acredito que é possível, sim, vivenciarmos com mais serenidade e harmonia. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento encerrando a nossa reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de reflexão. Muito obrigado. O convite dessa semana é que possamos refletir sobre os nossos preconceitos e olhar o diferente com amor, com os olhos do amor. Como disse a música, né? O amor tem um poder incrível, né? Ele junta os pedaços de um coração quebrado, mesmo que seja de pedra, mesmo que seja de aço. Ou seja, o amor tem um poder incrível. Então que a gente possa olhar situações que a gente tem preconceito, né? As situações que a gente julga, né? Que são o diferente, com amor, com os olhos do amor, para cada vez mais pulsarmos o amor e o respeito em nosso dia a dia, em nossa seara terrena. Mas como eu digo aqui sempre, que você possa praticar esse convite reflexivo de uma maneira tranquila e serena, respeitando o seu momento interior, respeitando o seu momento evolutivo, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz de espírito. Que todos sejam saciados de acordo com o merecimento e necessidade de cada um. Agradeço a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada pela participação e uma boa noite. E está encerrado neste momento a reunião desta noite.